paz do Senhor. Podes baixar isto um pouco. Como a Cristina diz, aceita que dói menos. Cá estou eu outra vez. Vamos dar início ao nosso culto. Hoje, creio que podíamos dar, todos os dias podemos dar, mas hoje especialmente podíamos dar um culto de ação de graças, porque aquilo que o Senhor tem feito na vida do pastor é de facto incompreensível aos nossos olhos, é de entendimento raro aos nossos olhos, mas é a certeza que nós temos que há um Deus que tudo pode. Por isso, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos dar início ao nosso culto. Senhor amado, antes de mais, Senhor, nós te agradecemos porque mesmo antes de nós virmos, tu já aqui estavas, Senhor. Te agradecemos pela tua presença em cada um de nós, Senhor, por cada irmão que já chegou, Senhor, por aqueles que ainda vêm, Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor. O culto é teu, Senhor. Faz como te apraz, Senhor. Nós apenas vimos aqui para celebrar o teu nome, Senhor, para render louvor ao teu nome, Senhor. O culto é teu, Senhor. Tu tens toda a liberdade, Senhor. O teu Santo Espírito tem toda a liberdade para trabalhar como quiser, Senhor. Por isso nós te entregamos este culto, Senhor, para que tu hajas, Senhor, e nós apenas queremos adorar-te, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor, porque só tu és santo, Senhor. Só tu, Senhor, nós devemos louvor, Senhor. Hoje vamos celebrar a Santa Ceia, Senhor, mas que nós sejamos, Senhor, tal como esta manhã partilhamos na nossa consagração, Senhor, cartas abertas para este mundo, Senhor, que a igreja seja esta carta que o mundo quer ler, Senhor, para que Cristo seja visto nela, Senhor. Por isso eu te peço, vem ser connosco, Senhor, ajuda-nos, Senhor, e fica no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Eu queria pedir ao irmão Carlos, poderia vir ler a palavra, por favor? Senhor, a todos os irmãos, eu não estava nada a contar com nada disto, mas nós, os cristãos, temos que se preparar para tudo. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas. Eu já vejo um pouco mal, mas tenho que ir ao oftalmologista. Não é um oftalmologista ou é pediatria? Lucas 24 até o versículo 12. Lucas 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparadas, e acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que prepararam junto delas 2 varões vestidos resplandecentes, e entrando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena e Joana e Maria,
mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes disseram, como desvariam, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços. Postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Isto é uma passagem da Bíblia que diz que Jesus está vivo. Graças a Deus. E porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, e por isso é que nós estamos aqui. Graças a Deus. Amém. Num mundo em que se busca a perfeição, perfeição dos corpos, perfeição de tudo à nossa volta, nós cheios de falhas, como nós podemos ler, temos um Rei que vive e que nos escolheu lá de onde nós estávamos, num lamaçal do pecado, com todas as falhas que nós temos, com tudo aquilo que nós cometemos que não é digno dele, e ainda assim Ele nos dá a mão, Ele nos levanta, Ele nos chega para Ele. E é isso que hoje nós estamos a relembrar aqui. É essa felicidade de nós termos um Deus que nos escolhe, que nos ama, que nos quer junto dele, independentemente de quem somos e como agimos. Ele só quer que nós estejamos prontos para o servir, para estar com Ele. Vamos agora passar ao louvor que fala exatamente disto. Nós não temos um grande... Ele é tão grande, Ele é imensurável, o seu amor é incomensurável, não temos palavras para explicar o seu amor. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas.
porque foi Ele que criou os céus, foi Ele que criou a terra, não há outro igual. E nós apenas temos que nos convencer que Ele é o nosso mestre, que o nosso barco não anda à deriva, mas que Ele tem um mestre que conduz as nossas vidas. Apenas temos que nos deleitar, humilhando-nos, sacrificando-nos, entregando o nosso ser a Ele, sendo pequenos na sua presença, porque maior é Ele. E enquanto nós percebermos e entendermos esta realidade, que nós somos um grão de areia nas suas mãos, mas que Ele achou graça e cuida de nós, tudo fica diferente. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu
mestre. Meu coração é do meu mestre. e o meu caminho O meu caminho é do mestre. minha esperança Minha esperança é meu mestre. Aleluia, Jesus. Tu és magnífico, Senhor. É isso que nós te viemos dizer aqui esta noite, Senhor. Tu és magnífico, Senhor. Tu és sublime, Senhor. Diante de ti me derramo em oração, sem ocultar de ti as fraquezas do meu coração. Em tua presença teu bálsamo me cura, tua palavra me faz relembrar quem tu és. Irmãos,
Às vezes eu tenho receio de fazer estas coisas porque acho que as pessoas podem pensar que eu estou a aparecer, mas Deus tem-me incomodado desde que começou o louvor e que eu vim para aqui. Este novo hino que nós vamos entoar, eu queria pedir ao pastor César, se isso fosse possível, ao pastor Josivan, que quem sentisse necessidade de reafirmar a sua fé, de se reposicionar neste dia, que este dia seja um divisor de águas, que nós possamos afirmar e reafirmar que Ele é o nosso guia, que nele confiaremos independentemente das circunstâncias e que nós caminharemos com Ele. Venham à frente, porque falhas todos nós temos, como diz o hino. Nós somos fracos, o poder é dele, só Ele faz. Por isso, quem sentir necessidade de reafirmar perante Jesus, que os pastores possam estar a orar, quem se sinta fraco, quem precise de uma cura, seja espiritual, seja física, que se desloque à frente, porque Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai mostrar o quão grandioso Ele é e que Ele é de facto o nosso guia. Venha à frente para ser abençoado, para reafirmar a sua fé, em nome de Jesus. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, Ele confiará. Ele confiará. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, Ele confiará. Ele confiará. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Ele confiará. Ele confiará. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu Aleluia, Jesus, Tu nos dás o Teu poder, Tu nos dás, Senhor, o Teu amor, o Teu poder, Senhor. Sê conosco, Senhor, não nos deixes fraquejar neste caminho, Senhor. Não nos deixes voltar atrás, Senhor, mas que nós possamos perseverar em fé, Senhor. Eu reafirmo a minha fé, Senhor. Eu reafirmo a minha fé, Senhor, em meio às lágrimas.
Eu não sei se há algum irmão que queira dar um testemunho. A minha irmã vem dar um testemunho. Devagar, porque a coisa está preta. Eu saúdo a todos com a paz de Cristo. Não é um, são dois. Há uns meses atrás, o meu carro parecia, eu comentei aqui com alguns irmãos, parecia uma central elétrica. Eu ligava ao carro e as luzes por dentro ligavam todas, parecia uma árvore de Natal. Comecei por levá-lo ao mecânico e ele disse: é grave. E eu disse: pois, é grave. E ele: temos que parar o carro. Então temos que parar o carro. Mas entre parar o carro e não parar, eu fui andando, porque parar o carro significava que eu não tinha como ir para o trabalho, porque não há autocarros para onde eu trabalho e o Uber não é propriamente de borla. E então o carro foi andando, até que houve um dia que ele já não andou mais. E pronto, e eu aí tive que o levar mesmo ao mecânico e ele disse: pois agora temos dois problemas, já não é só um. Vai ter que o levar a uma casa onde possam ver a parte elétrica e depois tem que vir para mim. Ok, foi à casa, fui com o Rodrigo, à casa onde tinha que ver a parte elétrica, isto só para dizer. Cheguei lá, a senhora disse: nós vamos fazer como é que chama? O diagnóstico do carro. E eu disse: ok, parece um hospital, também vamos fazer um diagnóstico. E depois dizem-me alguma coisa, mas não fazem nada no carro sem eu saber o orçamento, porque se não valer a pena o carro fica. E a senhora disse: não, sim senhor, não fazemos nada. Não estava há muito tempo a trabalhar, devia estar há meia hora, e ligam-me o senhor com o diagnóstico. E então o diagnóstico era: minha senhora, a senhora tem a certeza que tem andado com este carro? E eu disse: tenho, porque não tenho outro. O carro tem andado? E eu disse: tem, ele não voa, portanto tem andado. E ele: olha, mas a bateria morreu. Hoje? Não, a bateria está morta. Olha, se ela está morta não sei, mas o carro tem andado. Isto só para vos dizer, a bateria já não deveria funcionar. O senhor explicou-me, não sabe como é que o carro andou, porque a bateria já não funcionava. Ele não sabe, porque não havia bateria. O que é certo é que eu ainda andei até poder pôr o carro lá, com o carro, porque eu tinha dito, tinha feito aqui um propósito com o senhor, que parasse-me só o carro quando achasse que eu pudesse, porque senão não dava. Foi naquele dia e eu pude. O outro testemunho foi esta semana, na segunda-feira. Eu entrei para trabalhar, o Rodrigo não estava bem, eu entrei já, não entrei tarde, mas entrei em cima da hora e as minhas colegas já tinham feito a limpeza. Eu não gosto muito disso e então, como havia ainda umas escadas para limpar, eu disse à coordenadora: deixe-me limpar as escadas, que é para depois o mulherio não falar, porque nós mulheres gostamos muito de falar na vida dos outros e então assim não tenho que falar. E ela: pode ir limpar. A minha colega, como não gosta que eu ande sozinha, foi-me fazer companhia. Fomos de elevador, porque como era com água a ferver e com lexívia, levámos os baldes e fomos. Ela limparia o corredor e eu iria limpar as escadas. Entretanto, a psicóloga da escola diz-me: ó, dona Ana, traga-me uma menina, que eu assim, quando vocês limpam, eu avalio a menina e depois vocês levam-na para baixo. Eu estava a acabar, o elevador abriu, estava a acabar de dizer à menina que depois não venhas para o elevador sozinha, chamas a Ana, porque eu devo estar a acabar de limpar ou o corredor ou as escadas, tem água, tem lexívia, tu podes cair, podes escorregar e de elevador sozinha não podes ir. Está bem, amor? Está bem, Ana. Conforme eu digo isto, não me perguntem, porque eu não sei. Sei que tinha uma bola daquelas que se faz pilates, dizem, eu não sei. Eu não sei como é que eu caí, sei que caí de costas
com o balde, por incrível que pareça, eu não larguei o balde, portanto eu tinha que trazer o balde para cima de mim, despejei a água a ferver para cima de mim. O que é certo é que até hoje e no hospital não sabem como é que eu não me queimei, porque a água estava a ferver, como é que eu não tingi uma peça de roupa, porque estava cheia de lexívia. Não houve uma peça de roupa tingida e eu estava toda molhada. E como é que eu não quebrei nada? Porque desta parte, quando o INEM me foi buscar, eu não sentia nada. Ao fazer o raio-x, é um traumatismo, vai doer, mas eu não quebrei nada. Isto para dizer que é assim, apesar se calhar de eu não merecer, Deus está sempre presente. É só para que não nos esqueçamos disto. Não quer não? Não sei se há mais alguém, senão vamos passar para o pastor Josivan, que nos vai trazer a palavra. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Pelo Senhor permitir que nós pudéssemos entrar por essas portas para adorar o Senhor nesta noite, né? Que bênção. O Senhor está presente e chegou primeiro do que nós aqui. Oh, maravilha, né? Graças a Deus. Oh, Pai amado. Quero deixar uma passagem aqui, uma palavra. Glória a Deus. Eu não quero tomar muito tempo aqui, que temos praticamente 2 palavras aqui hoje, né? Vamos deixar uma palavra aqui e depois temos a palavra da Santa Ceia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. É João capítulo 13. Vamos ler alguns versículos Antes de começar a ler essa mensagem, eu quero fazer uma oração. Aleluia. Amém. Amado Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai querido, eu te peço, Deus, por esta palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar no nosso coração, papai querido e amado, nesta noite. De uma maneira, Pai querido, que possamos entender. Em nome de Jesus, Pai amado. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. João capítulo 13, o livro de João, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu mesmo vou ler e os irmãos acompanhar. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estava no mundo, amou-os até o fim. Glória a Deus. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traía. Glória a Deus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos
e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Glória a Deus. Amém? Pode tomar os seus assentos. Glória a Deus. Durante a caminhada dessa mensagem, acredito que vou ler mais alguns versículos para que a gente possamos entender um pouco da mensagem. O que significa a mensagem? O porquê da mensagem? E por que ele está falando desta mensagem aqui? Aleluia. Aqui nós vimos em João capítulo 13, na ceia, a última ceia, ou a primeira ceia. Jesus fez uma ceia e para ele também foi como se fosse a última ceia. Porque nesse momento aqui, ele estava tudo pronto. Ela estava, digamos, sobre a mesa, como você está vendo aqui. Em outras passagens, vocês vão ver que ele falou para que eles fossem adiante, que tinha um salão e que conversasse com o dono daquele salão para que preparasse tudo. Ele ainda não estava lá. Ele pediu para que fosse. E quando ele chegou diante daquele homem, o homem não disse não. O homem disse sim. E o salão está aqui. E estava tudo, quer dizer, apenas o salão. Agora vamos preparar a mesa e também vamos preparar os pães. Então aqui ainda ele não participou da ceia. Porque primeiro se lavavam as mãos. Depois, antes se limpavam. Antes lavavam os seus pés. Para que pudesse se aproximar daquele momento. Daquela ceia. Isso ia ficar e ficou escrito e explicado para todos nós. Uns que já foram, uns que ainda não foram, e nós que estamos aqui a ouvir. Hoje é dia 5 ou é 6? 5? Hoje é 6? Eu ia falar que era 5. Hoje é dia 6. Acredito que muitos ministérios é ceia. Outros vai ser domingo. Aleluia. No Brasil, essas horas ainda não é a Santa Ceia. Daqui a pouco é a Santa Ceia aqui. O Espírito do Senhor está em todos os ministérios, todos os salões, todas as igrejas ao mesmo momento. Ao mesmo instante ele está. Só que nesse momento ele está aqui. Daqui a pouco os irmãos vão se reunir dentro do salão, cada um nas suas cadeiras, cada um com a sua mente focalizada em alguns louvores, antes que aconteça a Santa Ceia. E a mente trabalha. E a mente trabalha. E o coração trabalha. E os pensamentos pensam. Eu imagino, eu acho, para mim, que a Santa Ceia é o maior culto do mês. Todos são abençoados, mas a Santa Ceia ela traz uma lembrança para a nossa mente, para os nossos acontecidos, para aquilo que passou durante 30 dias até chegar o dia de hoje. Por isso que eu digo, a nossa mente ela trabalha, ela imagina, ela pensa. Estamos falando de um lugar santo, santíssimo, o santo dos santos. Então Deus é Deus. E nós somos servos de Deus. E servimos a Deus da melhor maneira possível, com a melhor santidade possível. Procuramos servir a Deus. Qualquer erro, qualquer falha, qualquer piso em falso,
para quem tem o Espírito Santo de Deus, é um susto, é um medo, é um pânico, porque nós vemos o Senhor diante de nós, falando conosco, dizendo para nós: andai em santidade, em todos os lugares, dentro da sua casa, no seu trabalho, para que você seja espelho, para quem olhe para você, assim como está escrito na Bíblia, diga: é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Não é você que imagina ou pensa isso, é os outros que têm que ver em você, é os outros que têm que pensar em você. Apesar de muitas das vezes até imaginar coisas que você não sabe, mas Deus te protege, Deus te guarda, Deus te livra de tudo aquilo que o adversário imaginar partir para cima. Imaginar ou tentar algo contra a pessoa do servo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quero deixar alguns versículos. Glória a Deus. Aqui está escrito: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de partir, de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estava no mundo, amou-os até o fim. Jesus ficou 3 anos e meio no seu ministério. Antes, a Bíblia não leva muita história o que Jesus fazia antes de descer as águas do batismo, antes de ser batizado. Cita algumas passagens, mas Jesus é falado e comentado no maior momento, quando ele chega diante de João Batista. Ali muitas pessoas estavam sendo batizadas quando ele chega. Aleluia. Glória a Deus. E aqui Jesus começa um projeto de milhares e milhares de anos, onde ele, o Pai, e os anjos, arcanjos, querubins, serafim, reunido quando não existia gente nesta terra. Glória a Deus. Eles bolaram um plano. Ele sabia o que ia vir, o que seria e como que ia ser. Agora Jesus foi enviado porque milhares e milhares de anos tinha o Pai prometido que ele ia. E ele veio. Cumpriu o seu papel nessa terra. Amou de uma maneira de dar a vida por mim, por você e por todos aqueles que estavam diante dele e assim mesmo não o aceitaram ele. Teve momento na Bíblia que vão dizer quanta sabedoria tem este homem. Outro fala: mas não é filho de José e Maria? É mesmo. Era sábio, agora não é mais. Porque descobriu quem era ele. Jesus amado. Então ele veio, fez o seu papel, amou de uma maneira tão grande que neste momento Jesus sabia que estava na hora, se aproximando de partir deste mundo para o Pai. O que eu fiz? Será que eu fiz o que deveria fazer? Ele ainda não tinha feito. Será que eu deveria ter feito melhor? Eu estou falando que a mente trabalha. A mente pensa, a mente imagina. Será que ele achava na mente dele que deveria ficar mais um tempo? Será que ele imaginava que devia ter ido mais além, que muitos não ouviram ele ou não viram? Naquele tempo não tinha transporte. Assim, de uma maneira de você sair, rapidinho eu estou em tal lugar, e rapidinho eu estou aqui de volta. Não era assim. Era mais andando, caminhando. Glória a Deus. Eu me lembro mais ou menos 30 anos ou mais atrás,
quando a gente visitava, evangelizava, pregava, e tinha uma grande dificuldade, porque não tinha um meio de transporte. Olha, 30 anos atrás, 30, 35 anos atrás, já não tinha aquele transporte que tem hoje. A rapidez, a velocidade, a tecnologia, ela avança e tudo avança junto. Mas era um pouco atrasada a internet, há 30 anos atrás, não tinha. A internet no Brasil chegou em 81, só nas faculdades, em alguns lugares públicos. Então as coisas eram devagar. Se eu falasse aqui com vocês hoje, alguém para saber o que nós conversamos aqui ia demorar. Para eu falar com meu parente lá não sei aonde, eu tinha que enviar uma carta. Não tinha telemóvel. Tinha alguns canal de rádio e telefone. Glória a Deus. Será que melhorou as coisas? Ou naquela época era melhor? Eu falava diante de você, você falava comigo, nós conversava, eu dava atenção para você, você dava atenção para mim, você ouvia o que eu dizia e você entendia o que eu estava falando. Será que tem alguma coisa hoje que o que eu te digo ou o que você me diz, nós entende? Nós compreende? Ou tem alguma coisa que atrapalha? Glória a Deus. Aleluia. A tecnologia ela avança de uma maneira que é mais fácil de falar com as pessoas. É mais fácil de publicar algo para alguém. É mais fácil, é mais veloz de chegar até você. Mas se você olhar para aquilo que eu te mandei, e você não olhar e não prestar atenção naquilo, você não vai entender. Você não vai entender. Glória a Deus. Então, nesse momento, o coração do Senhor Jesus estava batendo mais forte. A sua mente estava pensando mais, porque a cada momento que passava, o relógio dava uma volta, as coisas aconteciam. Imagina, agora são 9h35. Quando der 9h40, muitas coisas no mundo aconteceu, dentro de 5 minutos. Eu me lembro quando cheguei aqui, uns dias atrás, o pastor não podia vir aqui. Estava numa situação bem ruim, com a enfermidade dele. Teve alguns dias que ele não pôde vir aqui, mas a igreja estava em oração. Todo mundo estava orando pela situação. Deus estava no comando. Deus estava resolvendo. Deus estava pondo a mão. Deus estava guardando. Deus estava dando resposta. Talvez alguém possa até ter imaginado que a situação poderia ficar pior. Eu digo que outros imaginaram que Deus ia resolver. Hoje o pastor está aqui. Quantas voltas deu esse relógio? Quantas voltas girou esse relógio? Tem coisas que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, pode ter certeza. E tem coisa que aconteceu que está para trás, está no passado, não volta mais. Então nós, servos de Deus, focalizamos no que está diante de nós. Naquilo que está previsto acontecer. Não no que passou ontem, não do que aconteceu ontem. Tudo bem, se foi algo maravilhoso, algo bom, e a gente pode vir aqui na frente e dizer, sim, é importante. Vocês precisam ouvir que Deus trabalha. Vocês precisam ouvir que Deus age. Vocês precisam ouvir que Deus faz milagre. Vocês precisam ouvir que Deus responde oração. É por isso que nós oramos. Porque sabe que existe um Deus vivo que ouve o que você está pedindo. Então, se você precisa de alguma coisa, de algo, comece a buscar ao Senhor. Com sinceridade, com santidade. Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito que eu não vou ler isso aqui. Oh, glória. Aleluia. Então, no versículo 1, nós estamos lendo aqui o versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. E acabando a ceia,
tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Glória a Deus. Jesus estava naquela mesa e imaginou e pensou e fez: vou fazer algo pela primeira e pela última vez. Pegou aquela toalha, tirou as suas vestes. Isso era tirado quando ia se deitar para dormir ou para tomar banho. Então, nesse momento agora, ele pega, tira aquela parte de cima que é chamado por capa, pega uma toalha, cinge como se fosse um cinto, ela tem uma ponta um pouco grande, que agora dá para lavar os pés e também enxugar. Eu vou deixar um exemplo aqui. Jesus falando, eu vou deixar um exemplo para vós, para vocês. Vê que nessa passagem o próprio Pedro vai falar: Senhor, lava meus pés. Ninguém nunca lavou meus pés. Já viu alguém lavando os pés de alguém? Glória a Deus. Imagina aquela poeira. Aleluia. Imagine como que não ficou essa água. Essa toalha era branca. Aleluia. Imagine, lá não tinha, digamos, ninguém andava sobre asfalto, mas sim sobre pedra. Não vou dizer que andava na poeira. Glória a Deus. Mas Pedro, ele se admirou. E o que faz a conhecer e entender depois? Jesus fala: olha, agora tu não entende o que eu digo, mas depois tu vai entender o que eu estou a dizer. Depois tu vai entender o que eu estou fazendo. Pedro não tinha um conhecimento naquele momento de entender. Pedro não tinha sido batizado ainda com o Espírito Santo, com o Pentecoste. Eu não vou dizer que para ter sabedoria tem que ser batizado com o Espírito Santo. Não é isso. Mas os discípulos, eles começaram a ter autoridade e poder no momento do batismo. Quando o Senhor fala para ele: vai para Jerusalém e aguarda, espera ali. Depois desse momento, eles adquiriram um conhecimento, um entendimento, uma sabedoria profunda. E agora eles entendiam o passado. Eu tinha falado que nós não tem que ficar pensando no ontem. Mas se for bom, a gente pode comentar. A gente pode falar. Então, muitas das coisas que está escrito, Jesus tinha falado, eles foram ouvir depois. Lembra da primeira mensagem que foi lida aqui? Lucas, não foi? Lucas 24, do versículo 1 em diante. Aquelas mulheres bem de madrugada ainda foram. Isso aqui foi depois do que eu estou falando. Isso aconteceu depois da Santa Ceia. Depois da Santa Ceia, bem de madrugada ainda, elas foram. E cadê? A pedra estava removida, mas 2 homens aparecem ali. Por que procura o vivo entre os mortos? Glória a Deus.
Por que procura? Ele mesmo disse lá atrás que ele seria crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Já se passou 3 dias, o que é que vocês estão fazendo aqui? Por que trouxeram agora presentes, óleo, plantas, muitas assessorias eles trouxeram ali? Cadê a imaginação deles? Cadê as palavras que Jesus disse? Cadê as palavras que Jesus tinha falado? Ninguém estava mais nem aí com o terceiro dia. Se alguém tivesse focalizado na palavra, sabia que Jesus, olha, a pedra está movida, ele ressuscitou. Não. Ficaram atormentadas, ficaram tristes, ficaram abatidas, ficaram chorando. Cadê o corpo do mestre? Aí foi a necessidade de aparecer 2 anjos e dizer: por que procura? Então, por isso que Jesus falou para Pedro: tu não entende agora, mas depois você vai entender o porquê eu estou fazendo isso. Eu estou deixando um exemplo. O mestre não é maior do que o servo. É só continuar lendo aí que vai ver. O mestre não é maior do que o servo. O enviado não é maior do que aquele que enviou. Ele mantém por igualdade. Ele não se acha maior do que você, mas igual a você. Mas olhando eu para ele ou você para ele, não. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Mas a humildade é tão grande, o amor é tão grande que ele diz: olha, tu me chama de mestre. Você me chama de Senhor, mas nem o mestre nem o Senhor é maior do que você. Ou ele não se sente maior do que você, ou ele não se acha maior do que você. Olha como que Deus trata o servo. Olha como que Deus olha para nós. Será que nós para pensar assim a maneira que Deus, o jeito que Ele é, a maneira que Ele é conosco, o amor que Ele tem por nós, a bondade que Ele tem por nós? Nada acontece na sua vida se não for por permissão dEle. O deitar, o levantar, o trabalhar, o ter, o possuir. Glória a Deus. A prosperidade não é riqueza. A prosperidade não é bens material. A prosperidade é espiritualidade. A prosperidade é saúde. A prosperidade é ter Deus, é sentir Deus, é amar a Deus, é servir a Deus, é ouvir Deus. Isso é prosperidade. As demais coisas vêm conforme você imagina assim. As demais coisas na tua vida vêm quando você faz assim. Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero continuar lendo mais. Os irmãos mesmo lê aí. Medite nesta palavra. Veja o que o Senhor está falando com os seus discípulos. Mas está falando com os discípulos, não é com o povo. É com o povo sim. Os discípulos foram ensinar isso aqui. Os discípulos, após o batismo de Pentecoste, foram evangelizar. E quando Pedro abria a boca, era 3.000 almas que aceitavam Jesus. Mas antes ele estava querendo cortar até a orelha de um soldado. Veja só a mudança. Veja o tamanho da mudança. Nós temos que mudar para melhor. Nós precisamos melhorar cada dia. Porque hoje eu atinjo um degrau. Amanhã eu me aproximo do segundo. Tentando melhorar, tentando mudar, tentando ser melhor, tentando servir com mais amor, com mais espiritualidade, com mais respeito, com mais honra, honrando a Deus. Glória a Deus. Amém? Quero deixar por aqui. Aleluia. Glória a Deus. Para nós dar início é a Santa Ceia.
Aleluia. Aqueles que vão louvar o hino conforme a Santa Ceia. Já todos vão se posicionando aí. Enquanto isso, a gente vamos meditar 1 Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, como de costume. Glória a Deus, hoje é um dia especial. Todos os dias é especial, mas hoje é mais do que especial. Glória a Deus. Deus amado e querido. Amém. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Glória a Deus. Então a Santa Ceia, ela é para aquele que é batizado e está em comunhão com o Senhor. A própria passagem vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma e beba desse cálice. Já vi gente até adoecer, aleluia, quando não está apto a participar e participou. Glória a Deus. Mas é muito claro e muito bem explicado, nós entendemos com bastante clareza o que a palavra diz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pão, pelo cálice. Aleluia. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, aqui está, Senhor, este pão. Pai querido e amado, que simbolicamente, Pai, representa, Senhor, o teu corpo. Pai querido, que foi partido, Senhor, os pedaços ali. Papai amado, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Deus, desse pão que foi feito pelas mãos do homem, para que o servo do Senhor possa participar e comer e se alimentar dele, porque esse pão representa a vida, Pai. Em nome de Jesus. O cálice também está aqui, que representa, Pai querido e amado, o teu sangue derramado na cruz do Calvário por toda a humanidade. Hoje, Pai querido, participamos, Senhor, para jamais esquecer daquele dia. Amém. Amém.
Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Um celestial maná que de graça Deus te dá, bem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Bem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Bem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Bem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Glória a Deus. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Glória a Deus. Aleluia. Todos participaram? Glória a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Amém. Pode participar do sangue de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma santa ceia.
Obrigado pelo livramento. Obrigado pela oportunidade. No nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos fazer uma oração pela Santa Ceia. E após essa oração da Santa Ceia, aleluia, vamos orar pelos dizimistas e pelos ofertantes da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer pela Santa Ceia. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei nem se eu estou fazendo certo. Glória a Deus. Mas depois o pastor me dá uma bronca, né? Eu estou aprendendo ainda. Porque a gente fazia Santa Ceia um pouco diferente, mas eu tenho que fazer do jeito que é aqui, amém? Vamos orar agradecendo pela Santa Ceia e após a oração de agradecimento de Santa Ceia, vamos fazer uma oração pelos dizimistas, amém? Amado Deus e poderoso Pai, em nome do Teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, agradecemos a Ti por mais uma Santa Ceia. Pai, obrigado, Senhor, por ter dado vida a essas pessoas, saúde a essas pessoas, para que elas alcançassem essa Santa Ceia de hoje. Que o Senhor dê saúde, Pai querido, e vida, para que elas possam, na próxima Santa Ceia, estar aqui presente para ceiar mais uma vez. Obrigado, Senhor, que não esquecemos jamais desta comemoração, deste dia, Pai, que o Senhor nos salvou. Oh, glória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Papai do céu. Amado Deus e poderoso Pai, eu te peço nesta noite, Senhor, pelos ofertantes, pelos dizimistas desta casa, Pai, que o Senhor venha abençoar e abençoar cada vez mais, para que possa sempre multiplicar o seu celeiro, para que nunca falte pão sobre a sua mesa, que o Senhor venha sempre dar saúde, Pai querido, para que ele possa trabalhar e ganhar o seu pão, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoe, multiplique, Papai do céu, em nome de Jesus. Oh, glória. Amém. O quarteto vai estar louvando. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Eu queria saber do próprio lenhador que madeira ele usou para fazer a cruz, embora eu sinta que a árvore chorou quando caiu no chão e o machado que ele lavrou cerrou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber o que o carrasco sentiu
Senhor, é o pastor. Pastor José, então venha, por favor, despedir-nos com a paz apostólica. Como? Eu devo dar os avisos primeiro, sim. Ok. Então os avisos para esta semana são: terça-feira, culto de oração e intercessão, das 20 às 21h30. Venha juntar-se ao nosso clamor. Venha fazer parte desta igreja na brecha, que ora por aqueles que necessitam. Quinta-feira, lição número 4. A paternidade divina, das 20h30 às 22h. Venha conhecer mais do nosso Mestre e Senhor e desta Santíssima Trindade que age em cada um de nós. Sábado, das 20h30 às 22h, venha celebrar o Senhor em comunhão, unidade do Espírito. Teremos cá um pastor, será dia 13, um pastor da Igreja Wesleyana, e teremos também o irmão que irá falar sobre o irmão Davi, o presidente dos Gedeões, que vai falar. Antes da bênção apostólica, eu queria chamar o pastor Marcelo para vir à frente, para nós podermos orar sobre ele, para que o pastor possa orar sobre o Marcelo. Ele ontem completou mais um ano de vida, hoje tem aqui o seu pai e a sua madrasta está aqui. O pastor pode vir orar também, o pastor César. Te agradecemos por mais este ano de vida que o Senhor concede ao teu filho, Senhor, abrindo a sua mente, o seu coração, ó Pai, para te servir melhor, Senhor, lhe dando força, lhe dando graça, caminhando junto com ele, Senhor, que o teu Espírito paira sobre a sua vida. Obrigado por mais este ano de vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Eu fiz 36 anos de casado um dia desse aqui e esqueci de vir aqui na frente para fazer uma oração. É mole? Eita glória. Amém? Vamos orar. E durante a semana, nós que ora para deitar e para levantar, não esqueça de orar pela vida do pastor, não esqueça de orar por todos os irmãos. Glória a Deus, amém? Orar uns pelos outros. Deus envia proteção para todos e livramento nas estradas, no trabalho. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Amado Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, nós te agradecemos por mais uma Santa Ceia, por mais um culto, por mais uma visita, Pai querido, neste templo, nesta casa. Deus abençoe todos que aqui entraram nesta noite, ouviram a palavra, participaram da Santa Ceia. Senhor, em nome de Jesus, dá uma semana abençoada para todos eles, um lar abençoado com a tua presença, um trabalho maravilhoso, cheio de livramento, Pai, em nome do Senhor Jesus, na ida para o trabalho, na volta para a sua casa, em nome de Jesus. Oh glória! E o grande amor de Deus, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doce e mais rica comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Amém. E o Senhor vos acompanhe.